Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a este canal para mais um vídeo. Muito obrigado, meu irmão, de coração, mais uma vez pela sua presença aqui no canal, por você ter tirado aí alguns minutinhos do seu tempo, do seu dia, ou até mesmo da sua noite de descanso, né, irmãos? Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas muito obrigado, meu irmão, de coração, por mais uma vez, pela sua presença aqui neste canal. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus irmãos, eu quero aqui chamar muito a sua atenção para este vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, irmãos. Queridos, eu estava aqui vendo este vídeo, um testemunho muito forte de um pastor que tem por nome Aparecido. Amados, o pastor Aparecido, ele foi acometido pela grande enfermidade mundial que você sabe qual é. E é certo, irmãos, que ele chegou em um estado muito crítico, um estado sim praticamente terminal, e ele mesmo falou que ele achava que era o fim, que ele não iria escapar. Mas mal sabia ele, irmãos, que Deus tinha um grande propósito nisso. Meus irmãos, logo após ele sair do hospital, porque Deus deu vitória para ele, Deus mostrou, irmãos, uma grande visão que é de arrepiar, queridos. Eu assisti, é algo muito forte. Na verdade, irmãos, é um grande alerta para essa nação, um grande alerta para a Igreja de Cristo e principalmente, meus irmãos, para pastores desta época. Porque infelizmente, queridos, tem muitos que estão dormindo, não estão levando as coisas de Deus a sério. Queridos, quantos escândalos, meus irmãos, nós temos visto surgir, quantas coisas têm surgindo uma após a outra para escandalizar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, este pastor ele traz um forte alerta para a Igreja de Cristo, e eu peço que você me ajude, irmãos, a compartilhar esse vídeo. E eu peço também, meus irmãos, que você me ajude deixando aqui o seu like, porque quando você deixa o seu like aqui nos vídeos do canal, o YouTube, irmãos, entende que este conteúdo é relevante. Assim ele começa a recomendar para outras pessoas. Então, meus irmãos, me ajude em nome de Jesus compartilhando esse vídeo e também deixando aqui o seu like, porque tem pessoas que necessitam, tem pessoas, irmãos, que necessitam ouvir esta mensagem de Deus, este alerta do Senhor. Então eu peço que você não deixe de ver esse vídeo, assista esse vídeo até o final com muita atenção. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer parte desta grande família abençoada. Amém? Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. A paz do Senhor, prezados irmãos, eu venho através deste vídeo relatar a vocês uma revelação de Deus, uma visão que Deus me deu, muito importante a respeito da obra de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção. O Senhor Jesus me mostrou, juntamente com a igreja que eu sou pastor, que eu pastoreio, junto comigo estavam os membros e os obreiros auxiliares estavam do meu lado, todos os membros comigo. E nós estávamos numa multidão muito grande, de muitos pastores com seus respectivos rebanhos. Todos estavam ali. E do meu lado existia, eu pude ver uma parede de vidro, como se fosse vidro jateado, aquele vidro que não é transparente. Era um muro, uma muralha muito alta, e ela pegava de um lado ao outro, do norte ao sul. Essa muralha, ela pegava. E nós estávamos de um lado. E de momento em momento, abria-se um grande portão ao meu lado. E saía daquele portão um ser vestido de vestes brancas até os pés, com
as vestes cobrindo os braços, e era um anjo de Deus. Ele era alto, muito alto, e ele saía com um papel na mão, com uma prancheta na mão, e naquela prancheta estava o nome de todos os pastores com seus rebanhos, aonde eles pastoreavam. E aquele anjo saía de momento em momento, e ele chamava pastor fulano de tal. Compareça, aquele pastor, quando alguém ouvia o nome, porque aquela multidão, ninguém falava nada, era um silêncio total naquela grande multidão. E então ouvia-se a voz do anjo por cima da multidão. E então aquele pastor, cujo nome o anjo havia chamado, ele vinha. E juntamente com ele, eu vi com os meus olhos, o rebanho que ele pastoreava, entrando naquele grande portão, juntamente com o seu rebanho. E quando aquele pastor entrava com o seu rebanho, aquele portão fechava-se automaticamente. E nós ficávamos ali naquela expectativa, momento de apreensão no coração. E eu olhava para os membros da igreja que eu pastoreio. Eu olhava para as irmãs, para os irmãos, pessoas idosas e obreiro. E vinha ao meu pensamento, meu coração: bom, eu, enquanto fui pastor desta igreja, eu preguei a verdade, eu ensinei a verdade, e eu dei exemplo de verdade. E eu pensava comigo: puxa vida, as pessoas idosas, eu nunca abandonei eles. As pessoas doentes, sempre nós levamos a ceia todos os meses. E eu era aquela pessoa que eu ficava preocupado, irmãos, porque eu sabia que quando entrasse naquele portão, ali nós, pastores, iremos dar conta de todo o trabalho que nós fizemos aqui. Então o que eu tenho a dizer aos meus colegas de ministério, de pastores, não importa a igreja ou ministério, meu querido irmão, seja crente, rapaz, dá testemunho de cristão, meu irmão, anda na palavra de Deus, sê o exemplo dos fiéis, não fique pregando uma coisa e vivendo outra, não fique concordando com os pecados ou fazendo vista grossa para as coisas erradas, só para ter um número de pessoas a mais dentro da sua igreja, ou só para ter um pouquinho mais de dinheiro no final do mês. Meu irmão, é verdade. Eu e você, nós vamos dar conta diante de Deus de todo o nosso trabalho. Se nós fizermos um trabalho com falcatrua, com mentira, com enganação, com falsidade dentro da casa de Deus, nós vamos dar conta no dia do juízo de Deus. O Senhor me mostrou que cada pastor vai entrar com seu rebanho e ele vai dar conta de tudo aquilo que ele ensinou ao rebanho. Ai de nós, se não dermos bom testemunho. A maior pregação de um pastor é o seu caráter, é o seu testemunho. Porque existem pastores que eles são pastores só no altar da igreja, só no púlpito da igreja. Quando sai do altar, ele se mistura com o mundo e não tem mais diferença das coisas mundanas. Isso é verdade, meus irmãos. Meu irmão pastor, abre os seus olhos, vigia, rapaz, porque nós estamos cuidando da noiva do Cordeiro. Nós estamos cuidando de uma igreja que Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos dar o direito hoje de sermos cristãos. É verdade. Então tome cuidado com o que você está fazendo. Cuide bem do seu rebanho. Ame o seu rebanho. Dá exemplo ao seu rebanho. Seja um pastor de verdade, amando eternamente a igreja que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário.
Nós vamos dar conta. O Senhor mostrou para mim exatamente isso, que cada pastor, ele entrava com o seu rebanho para prestar conta ao Senhor. Agora você já pensou, meu querido colega, você chegar diante de Deus e o rebanho que você pastoreou está ao seu lado e o Senhor abrir os livros e mostrar a realidade? Como que fica a tua situação diante do rebanho e diante de Deus? Vai esse alerta para você, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Aparecido Pokreviewski, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Londrina, norte do Paraná. Que Deus te ilumine e que você possa, então, a partir de hoje, começar a colocar as coisas em ordem e fazer as coisas para Deus de bom coração e com fidelidade. Deus te abençoe. Meus irmãos, vocês viram aí este forte alerta do pastor Aparecido. Queridos irmãos, é um alerta para a Igreja de Cristo, é um alerta para mim, é um alerta também para você. Meus irmãos, porque da mesma maneira que Deus, ele vai cobrar dos pastores pelas ovelhas e pelos atos que eles fazem aqui na terra, Deus também, irmãos, ele vai cobrar de mim e de você. Queridos, que nós possamos viver uma vida reta com Deus, viver, irmãos, uma vida de sinceridade com Deus. Amados irmãos, porque os tempos, irmãos, estão maus. Irmãos, Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Queridos, se nós pararmos para olhar ao mundo ao nosso redor, nós vamos ver, irmãos, tantos acontecimentos e tragédias que têm surgido, irmão, nesses últimos dias, e são acontecimentos que nós sabemos que antecedem a volta de Cristo. A volta de Jesus, irmãos, está muito próxima, mas muito próxima do que nós imaginamos. Amados irmãos, então é tempo de nós nos prepararmos, colocarmos a nossa vida no altar de Deus, porque Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja e ele vai cobrar de mim e de você. Será que nós ganhamos, irmãos? Será que nós ganhamos almas para ele? Será que nós ganhamos almas para o reino? Será que o dom que eu tenho, o dom que você tem, nós temos usado a favor do reino de Deus? Então, meus irmãos, fica esse alerta para mim e para você. Amém? Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Amém.